Você sente que a linha telefônica com seu filho adulto está ficando mais curta, que as visitas são cronometradas ou que o silêncio que antes era confortável, hoje aperta o peito? A dor de ver a relação com quem você dedicou a vida esfriar é uma das mais profundas e silenciosas da maturidade, um tipo de luto pela proximidade que se perdeu na transição para a vida adulta deles. Não se trata de falta de amor, mas de uma erosão gradual causada por padrões de interação que não evoluíram junto com o papel de pai e mãe. Hoje, vamos mergulhar em 7 erros comuns, armadilhas psicológicas que pais acima dos 50 anos, com as melhores das intenções, acabam cometendo e que, sem perceber, criam uma rachadura profunda na ponte que conecta vocês aos seus filhos adultos. Não é sobre culpar o seu passado, mas sobre iluminar o seu presente e futuro, oferecendo um mapa claro para reconectar e restaurar a confiança mútua. A promessa deste roteiro é transformar a frustração em entendimento e o distanciamento em um novo tipo de intimidade, baseado no respeito pela autonomia deles. É crucial entender que a passagem da paternidade de guia total para consultor respeitado é um dos maiores desafios psicológicos da segunda metade da vida. Nosso instinto, forjado por décadas de cuidado ininterrupto, nos diz para proteger, resolver e direcionar cada passo. No entanto, quando esse impulso, que é puro amor, encontra a vida autônoma de um adulto, ele se transforma em atrito e ressentimento, em vez de apoio e segurança. A intenção é salvar, a percepção do filho é de invasão. A dificuldade está em desapegar-se do papel de herói e aceitar o papel de espectador privilegiado. A raiz desses erros está frequentemente em 2 forças psicológicas poderosas que atuam em nós pais maduros. A primeira é a necessidade de controle, um resquício da época em que éramos o centro gravitacional e o principal tomador de decisões na vida deles. Perder essa centralidade, ver o filho tomar decisões que nos parecem arriscadas ou erradas, mexe profundamente com a nossa identidade e com o nosso senso de eficácia. Quem somos nós se não somos mais o sol deles, o ponto de referência obrigatório? Essa crise de papel leva à compensação excessiva, ou seja, ao excesso de intervenção. A segunda força é a projeção das nossas próprias inseguranças e expectativas não realizadas. Projetamos nos filhos a nossa própria régua de sucesso, de estabilidade financeira, de felicidade conjugal, ou mesmo as correções dos erros que cometemos em nossa própria juventude. A vida deles, que é única e autônoma, parece uma ameaça ao nosso próprio roteiro de família perfeita. Essa desconexão entre a realidade que eles constroem e a nossa expectativa idealizada é o motor silencioso de muitos conflitos intergeracionais que se manifestam como crítica ou desaprovação velada. Estudos sobre a dinâmica familiar intergeracional, especialmente com a geração que hoje está na faixa dos 30 a 45 anos, mostram um aumento significativo na tensão de limites. Pesquisas indicam que mais de 60% dos filhos adultos relatam que a principal fonte de estresse no relacionamento com os pais é a invasão de privacidade, a desaprovação de escolhas profissionais ou de parceiros e o excesso de conselhos não solicitados, que são percebidos como uma profunda falta de fé na capacidade do filho de navegar o próprio mundo. Isso nos revela uma verdade incômoda. O amor, quando traduzido em fiscalização, é lido como desconfiança. Precisamos urgentemente mudar a lente, de supervisores para apoiadores na margem. Lembro-me do caso de uma mãe, chamemos ela de Dona Lúcia, uma mulher dedicada que cometeu o erro 6, a projeção da sua felicidade. Após o marido falecer, ela se viu sozinha e, sem querer, começou a tratar o filho adulto, já casado, como seu novo projeto de vida e sua principal fonte de entretenimento. Ela ligava incessantemente, esperando que ele resolvesse seus problemas domésticos ou que passasse todos os fins de semana com ela para animá-la. O resultado, o filho, sentindo-se esmagado pela responsabilidade pela felicidade da mãe, começou a evitar as chamadas, sentindo que cada interação era um dreno emocional e não um momento de afeto genuíno. A dor de Lúcia era real, mas a forma como ela a projetou transformou o filho em refém emocional, quebrando a leveza da relação. A perspectiva transformadora que proponho é a de abraçar a fase de ancião da tribo, trocando o papel de gerente pelo de mentor. O ancião não impõe soluções, ele aguarda ser consultado, oferecendo sua sabedoria como um recurso, não como uma regra. Ele não julga o caminho, ele admira a coragem de trilhá-lo. A beleza da maturidade é perceber que nosso trabalho não é mais moldar o barro, mas sim contemplar e admirar a escultura que eles se tornaram.
entendendo que as imperfeições, aos nossos olhos, são as características mais autênticas e valiosas da obra. Esta nova fase exige uma humildade profunda e um respeito sagrado pela jornada do outro. Vamos detalhar agora os 7 erros mais comuns e, o mais importante, a estratégia psicológica para reverter cada um deles, transformando o atrito em conexão. O EO, a incapacidade de largar o controle. Isso se manifesta em perguntas excessivamente detalhadas sobre finanças, carreira ou como eles estão criando os netos. O pai ou a mãe que comete este erro ainda opera sob o sistema operacional do "se eu não fizer, ele vai estragar". A psicologia aqui é que o pai vê o sucesso do filho como uma extensão do seu próprio sucesso. Quando o filho toma uma decisão fora do roteiro, o pai sente que está sendo descreditado como educador. A intervenção constante faz o filho se sentir incompetente e não confiável, levando-o a criar barreiras defensivas e a omitir informações importantes para evitar o interrogatório. A estratégia para combater o microgerenciamento é substituir a fiscalização pela curiosidade compassiva. Troque perguntas de "o que você está fazendo com seu dinheiro?" por "como você está se sentindo sobre os desafios que tem enfrentado?" Respeitar o silêncio dele sobre certos tópicos é respeitar a sua autonomia. Entenda que a privacidade deles é agora tão importante quanto a sua. O objetivo é ser um refúgio, não um centro de triagem. A confiança se reconstrói quando você demonstra que está lá para o apoio emocional e não para o controle prático. O EA, este é um dos erros mais destrutivos, pois a escolha do parceiro ou da carreira é a expressão máxima da autonomia do filho adulto. Quando um pai critica o cônjuge, ele está atacando o julgamento e o coração do filho. A crítica, mesmo que sutil, é lida como "eu não confio no seu bom senso para escolher quem te faz feliz". A consequência é a lealdade do filho se voltar inevitavelmente para o parceiro, e a distância do pai se torna a única forma de defender seu núcleo familiar. A estratégia é: aceite que você não precisa amar a escolha do seu filho, mas precisa amar incondicionalmente a pessoa que fez a escolha. O amor incondicional deve se estender aos agregados. Foque em encontrar um traço positivo no parceiro ou no estilo de vida e use-o como ponto de partida para a conexão. Se for impossível, adote o silêncio respeitoso. O seu papel é de avô ou sogro, não de juiz de tribunal de família. Ao acolher a escolha deles, você as acolhe. O EO. Este erro é comum em pais que sentem que fizeram sacrifícios enormes e agora esperam um retorno ou uma compensação na forma de atenção, obediência ou proximidade. Frases como "depois de tudo que eu fiz por você" ou "eu me matei de trabalhar para te dar isso e você me paga assim" são gatilhos poderosos que ativam a culpa. A culpa é um mecanismo de controle e o filho adulto foge dela porque se torna uma carga insuportável. Eles não querem amar por obrigação, mas por desejo genuíno. Para reverter isso é preciso: pare de usar o passado como moeda de troca no presente. Reconheça que você fez o que fez por amor e porque era o seu papel. Se você tem uma necessidade, como passar mais tempo junto, expresse-a de forma clara e vulnerável. "Eu sinto sua falta e adoraria almoçar com você na semana que vem, se você puder", em vez de "você nunca me visita". Comunique as necessidades de forma adulta e clara, sem o peso da culpa. O EO, também conhecido como a opinião do especialista. Quando o filho adulto compartilha um problema, o pai ou a mãe que comete este erro imediatamente pula para a solução, sem ouvir o sentimento. O conselho não solicitado não é ouvido como ajuda, mas como uma quebra de empatia. Ele transmite a mensagem subliminar: "eu sei como resolver isso melhor do que você está fazendo isso errado". Isso é uma invasão do espaço mental e emocional do filho. A estratégia é: adote a escutativa. Se seu filho está desabafando, seu único trabalho é ouvir e validar o sentimento dele. Com frases como "puxa, isso parece ser realmente difícil" ou "entendo por que você está frustrado". Se quiser dar um conselho, pergunte primeiro: "gostaria de uma sugestão minha ou você só queria desabafar?". Se não for perguntado, o conselho é um comentário sobre a sua própria ansiedade em ver o filho sofrer, não sobre a necessidade prática dele. O EA. Muitos pais maduros têm dificuldade em admitir um erro para um filho adulto.
pois sentem que isso deslegitima sua autoridade ou seu papel de líder da família. O ego parental se torna um muro. No entanto, um pedido de desculpas genuíno é a maior demonstração de respeito que você pode oferecer a um adulto. Ele diz: eu te vejo, eu te respeito e reconheço que a sua dor é válida, mesmo que eu seja seu pai/mãe. A incapacidade de pedir desculpas perpetua ressentimentos antigos e impede a cura. A estratégia é a A. Reconheça que a hierarquia de idade não anula o erro ou a ferida emocional. Se você errou ou magoou seu filho, diga: eu sinto muito. Eu estava errado ao dizer aquilo. Eu te amo. Pedir desculpas não é perder poder, é ganhar intimidade. A cura de um relacionamento intergeracional começa, muitas vezes, com o pai ou a mãe dando o primeiro passo para derrubar a barreira do orgulho. O erro 5 é o fardo da alegria parental. Este erro ocorre quando o pai ou a mãe, muitas vezes após a aposentadoria ou com o ninho vazio, não desenvolve uma vida própria rica em propósito e passa a depender emocionalmente do filho para preencher esse vazio. Isso se manifesta em expectativas irreais sobre a frequência de visitas, a necessidade de relatórios diários ou a dramatização da solidão. O filho sente que a felicidade dos pais é o seu projeto de vida mais urgente e, consequentemente, se afasta para respirar. A estratégia é o: invista massivamente em sua própria vida. Desenvolva hobbies, busque novos amigos, comece um novo curso, trabalhe como voluntário. A felicidade do pai ou da mãe não pode ser o projeto do filho adulto. Ao cultivar seu próprio jardim, você se torna uma fonte de interesse e inspiração, em vez de uma fonte de demanda. Seus filhos vão querer estar perto de você por causa da sua energia e leveza, e não por obrigação. O erro 6, e não menos doloroso, é o erro é a manifestação do erro 4. Pais que comparam o sucesso financeiro, o status social, o peso ou até mesmo os métodos de criação dos filhos com os de terceiros, ou que constantemente desvalorizam o caminho que o filho escolheu com frases como: mas você ganha tão pouco, ou na minha época era diferente, nós éramos mais esforçados. A comparação é um veneno, porque nega a singularidade da jornada do filho, forçando-o a viver sob uma régua que não é dele. A estratégia é a A. Elimine do seu vocabulário frases de comparação. Em vez de focar no que ele deveria ser, foque no que ele pode. Celebre o progresso, não a perfeição. Se ele conseguiu pagar uma conta difícil, celebre a responsabilidade. Se ele está dedicando tempo aos netos, celebre a paternidade/maternidade. Seu papel é ser o fã número 1, o porto seguro, onde ele pode ser quem realmente é, sem medo de ser avaliado. É um trabalho contínuo, uma reeducação do nosso próprio instinto, mas é o caminho para uma relação adulta e madura. Lembre-se, o objetivo final não é ter um filho que faça tudo exatamente como você faria, mas ter um filho que queira estar perto de você, que confie em você, que saiba que seu amor é um porto seguro e não uma alfândega que exige pedágios emocionais para entrar. A confiança se constrói no respeito ao espaço. A intimidade floresce quando não há medo do julgamento. O amor incondicional é a única moeda que valoriza com o tempo, mas ele precisa ser traduzido na linguagem do adulto: respeito, autonomia e aceitação. A mudança na dinâmica familiar começa hoje, com a sua capacidade de ouvir o silêncio e respeitar a distância, sabendo que, paradoxalmente, o espaço é o que permite que a intimidade floresça novamente. Dê o primeiro passo para a mudança e observe como a ponte, antes rachada, começa a se curar com a argamassa do respeito mútuo. A recompensa é uma relação mais leve, mais honesta e, finalmente, mais próxima.